você está vendo essa live gravada, nessa conversa eu abordo a importância do autoconhecimento para termos saúde. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar de tudo o que eu tenho para te contar. Olá, seja bem-vinda! Você é mulher, tem mais de 50 anos e se sente sem energia, sem disposição física e quer melhorar sua saúde emocional e física? Então fica aqui comigo que a conversa de hoje é para você. Hoje eu quero te contar a importância do autoconhecimento para termos saúde. Aliás, você vai perceber que eu não fico enrolando muito para começar a live. Eu não espero a galera toda chegar, nem fico cumprimentando todo mundo, pois eu acho que o seu tempo é muito precioso. E se você se dispôs a estar aqui comigo hoje, num sábado à tarde, é porque quer receber conteúdo e não conversa fiada, não é mesmo? Então vamos ao conteúdo. E antes que eu me esqueça, você já se inscreveu no canal? Já curtiu esta live? Aproveita que você está aqui, curte, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificações de novos conteúdos. Bem, antes de ir direto ao assunto, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Rosana Bentivoli e ajudo mulheres acima de 50 anos a terem mais energia, saúde emocional e física através de terapias integrativas em até 90 dias. Vamos lá, então. Numa live anterior, eu fiz uma introdução sobre esse assunto, falando como as emoções afetam a nossa saúde. Se você perdeu, não tem problema. Eu vou deixar o link das últimas lives na descrição desta e você poderá assistir depois, tá bom? Eu expliquei que somos seres integrais e que é impossível desassociar o nosso emocional, mental, energético e espiritual do físico. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: a doença é o último grito da alma. Isso significa que quando o corpo físico adoece, é o último estágio de um desequilíbrio que começou internamente, como um trauma, uma mágoa, uma raiva reprimida, uma culpa que a gente carrega por anos. Há incontáveis razões para adoecermos. E quando entendemos que a doença é uma oportunidade para olharmos para dentro e investigarmos a causa, nós passamos a acreditar que doença pode ser bênção e não maldição, como se acreditava. Eu sei que se você está ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer estranho e até absurdo isso que eu estou falando. Eu te entendo, porque um dia eu também ouvi isso pela primeira vez e contestei. Achei que a pessoa estava viajando na maionese, romantizando a dor e a doença. Mas depois de muito estudo, de muitos cursos, de muita prática, eu concluí que é assim mesmo que funciona. O corpo físico é apenas o reflexo do nosso estado emocional, mental, energético e espiritual. Eu vou tentar te explicar isso da maneira mais simples possível, porque essa é a minha marca. Trazer conceitos aparentemente complexos de uma forma simples, com exemplos do nosso dia a dia, para ajudar qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer condição socioeconômica, a entender e fazer o melhor uso dessas informações. Então, para começar a construir esse entendimento, eu vou te falar o que é autoconhecimento. Autoconhecimento é um processo longo que não se faz da noite para o dia e que permite que nós saibamos quem somos de verdade, no íntimo. Todo mundo tem uma essência, o seu temperamento próprio. Uma criança, por exemplo, ela já deixa claro qual o temperamento dela nos primeiros anos de vida. Você pode ter tido 4 filhos e ter criado todos da mesma forma, mas você percebe que um é mais falante, comunicativo, o outro já é mais tímido e quietinho, aí você pode ter um outro que é mais genioso e bravo, ou um outro que é mais sentimental e choroso, não é verdade? Né? Acho que se você tem filhos, netos, é fácil perceber essas diferenças nos temperamentos das crianças. E isso é com que ela já nasce. Eu falo, né? Eu brinco que isso já vem de fábrica, entendeu? E com o passar dos anos, e dependendo da educação e da criação que essa criança recebe, o temperamento dela pode ser modificado. Por exemplo, se a criança é muito falante, comunicativa,
mas é o tempo todo repreendida. Se os pais mandam ela ficar quieta, não fazer barulho, não tagarelar tanto, ela pode até começar a ficar mais quietinha, mais silenciosa e pode até participar menos das conversas e acabar se isolando um pouco. Mas isso gera sofrimento nela, pois o seu temperamento natural, aquele de fábrica, e a sua voz foram abafados. Aquela outra criança que é muito tímida e calada também pode ser incentivada e às vezes até forçada a se expressar mais, a se expor, e isso pode mudar o seu temperamento. Em geral, como que os pais fazem isso? Fazendo trocas do tipo, se você subir no palco e cantar, eu te levo no parque. Ou então dizendo assim, se você não cantar, vou ficar mal de você, vou ficar de mal de você. Ou pior, né? Se você não recitar aquela poesia da formatura, eu não gosto mais de você. Então você imagina o que é para uma criança que é tímida, que é calada, envergonhada, ter que subir no palco, ter que recitar uma poesia em público. Mas ela faz isso para se sentir amada, para não perder o amor dos pais. Já aquela outra criança que é geniosa, brava, né, que é briguenta, que responde, ela pode ser tão repreendida e por vezes até castigada, que acontece muito, que ela até fica boazinha, mas ela também fica boazinha para agradar. E todo aquele ímpeto que ela tinha fica sufocado dentro dela. E aquela outra, que é muito sentimental e que fica magoada por tudo, vai ouvir desde cedo, engole o choro, criança bonita não chora e outras coisas mais. E o que ela vai aprender com isso? Que ela não pode expressar seus sentimentos. Então perceba que esses temperamentos, eles podem sim ser moldados, mas há um custo, há um sofrimento para essas crianças. E essa mudança de temperamento é fruto de um condicionamento feito pelos pais, por professores e pela sociedade à medida que eles vão crescendo. A criança entende que para ser amada e aceita, ela tem que ser como os outros esperam e desejam que ela seja. Ela não pode ser ela mesma. Bem, eu nem preciso dizer o quanto isso traz de desajustes na vida dessa pessoa, que vai crescer baseada nas crenças que foram construídas e impostas pela família e pela sociedade, ainda lá atrás na infância dela. O Gasparetto e o Val Capelli, são dois autores que eu adoro, na obra Metafísica da Saúde, dizem que nós adoecemos quando atuamos, escuta bem isso, nós adoecemos quando nós atuamos em desacordo com o nosso temperamento. Vê só, então a gente vai adoecer quando a gente atua na vida, quando a gente, né, se expressa na vida diferentemente do nosso temperamento, aquele de fábrica. Isso já nos dá a primeira pista de como iniciarmos o nosso processo de autoconhecimento. A primeira coisa que temos que fazer é nos autoavaliar e identificar qual é o nosso temperamento. Você sabe qual é o seu temperamento? Se eu te pedir agora para você se descrever em poucas palavras, você consegue de primeira ou tem que ficar pensando muito? Então, para te ajudar, eu vou te dizer quais são os temperamentos que a psicologia define. Os nomes são meio estranhos, mas eu vou dar as características de cada um para te ajudar a você se identificar, tá bom? Vamos lá. O primeiro temperamento é chamado sanguíneo. São aquelas pessoas alegres, simpáticas, engraçadas, que fazem piada de tudo. Em geral, elas são mais explosivas e impulsivas e também instáveis emocionalmente. O segundo tipo é o colérico. E como o nome já diz, são pessoas mais explosivas, agressivas do que as demais e também muito determinadas, ambiciosas e muitas vezes impacientes. O terceiro é o melancólico. São pessoas muito sensíveis, de choro fácil, são mais quietinhas, sem dificuldade de expor seus sentimentos. E o fleumático são pessoas pacíficas, conciliadoras, em geral são dóceis
e mais disciplinadas. E assim, é importante a gente saber que a pessoa ela pode transitar em um, dois ou mais tipos desse, mas ela vai ter um tipo que é mais característico, que é mais forte. Então, a minha pergunta agora para você, né? Você ouvindo tudo isso, ouvindo essas características, você se identificou com alguma dessas características? Escreve aí no chat, põe aí para mim que depois eu vou ler, tá bom? Mas continuando, agora vem a pergunta, né, que não quer calar. Você identificou qual é o seu tipo e a pergunta que eu te faço é: você é assim ou você ficou assim por condicionamento familiar e da sociedade? É para pensar, né? Lembra que eu disse que a criança nasce com seu próprio temperamento e que ela o expressa logo cedo? Mas eu também disse que ela pode ser corrigida, condicionada, até castigada pelos pais e professores. Esse temperamento natural ele pode ser abafado e ela pode passar a atuar no mundo, ou seja, se expressar na vida de uma outra forma, para se sentir amada e aceita. Lembra que eu falei isso? Então, faz parte do autoconhecimento descobrir qual o nosso temperamento atual, mas também é preciso ir mais além e descobrir se o temperamento que temos hoje é fruto ou não de crenças e de condicionamentos a que fomos submetidas uma vida inteira. Minha amiga, ninguém disse que essa história de autoconhecimento seria fácil. Não é fácil, mas é libertador, eu te garanto. É libertador na medida em que eu tiro algumas máscaras que eu usei a vida toda para agradar os outros e assumo quem eu sou de verdade. Talvez hoje eu seja boazinha, concorde com tudo, não expresse minhas opiniões para não desagradar os outros, mas no fundo o que eu quero mesmo é mandar todo mundo lamber sabão e viver minha vida do meu jeito. E é esse jeito que eu preciso descobrir qual é. Eu preciso saber o que me faz feliz de verdade, o que eu gostaria de ser quando crescer e não realizei por uma série de situações. Uma das formas de você resgatar a sua essência, aquela que você veio para ser na vida, é lembrar-se dos seus sonhos, dos seus anseios quando criança ou quando adolescente, do que você gostava de brincar, por exemplo, o que você dizia que ia ser quando crescer, como você imaginou que seria sua vida quando chegasse na maturidade? Você consegue lembrar disso? Você tem memórias disso? Se você não tem e a mamãe é viva, a avó, uma tia muito próxima, pergunta para elas. Pergunta: o que eu falava que eu ia ser quando crescer? Do que eu gostava de brincar mais? Né? A gente às vezes tem lembranças muito claras, mas tem coisas que a gente vai esquecendo, vão ficando apagadas, e às vezes até como um mecanismo de defesa, a gente não lembra de algumas coisas. Né? Então é importante, às vezes até esse bate-papo com a família, perguntar e tentar resgatar quem era, né? Quem você era lá atrás. E aí a minha pergunta, né? Você tinha anseios, tinha sonhos? Você realizou esses sonhos? Você conquistou aquilo que você desejava? E se você não conquistou, por que não? O que te impediu? Por exemplo, seu pai não deixou você fazer o curso que queria? Você não teve condições financeiras para fazer uma faculdade que sonhava? Você casou e seu marido não quis que você trabalhasse fora? Ou, como muito acontece, os filhos nasceram e você se dedicou aos cuidados deles? Enfim, pode haver milhares de justificativas. O importante é você fazer essa autoanálise, olhar para dentro e descobrir quem é você. E quem seria você se não tivessem te condicionado a ser outra pessoa? Quem é você sem essa máscara que você vestiu a vida toda? A máscara da boazinha, ou então a máscara da heroína que salva todo mundo, que resolve todos os problemas, a máscara da forte que tudo aguenta, tudo aqui nas minhas costas que eu aguento. Quem é que está aí debaixo, escondida, camuflada?
Mais uma vez eu te digo que esse processo não é fácil, muitas vezes é até doloroso. Talvez você precise até de ajuda profissional, de um psicólogo, de um analista, para fazer esse processo. E está tudo bem. Não tem problema nenhum pedir ajuda, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente não consegue lidar com essas coisas todas. E é difícil mesmo nós olharmos para nós, fazermos esse caminho, essa volta, né, para dentro da gente. Nós somos condicionadas a olhar para fora, para os outros. Se eu te perguntar como é uma pessoa próxima a você, uma amiga ou um filho, você dispara meia dúzia de palavras para descrevê-los. Mas quando temos que fazer o caminho inverso, né, de olhar para dentro, nós travamos. Bem, agora você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com saúde, não é mesmo? Eu comecei falando, né, que o tema dessa live era como ter autoconhecimento para ter mais saúde. Então, vamos tentar entender isso. Qual é a relação de autoconhecimento com saúde? Para te responder isso, eu vou te lembrar de novo que nós adoecemos quando atuamos em desacordo com o nosso temperamento, ou seja, a gente faz um esforço muito grande para manter essa personagem que criamos, a personagem da boazinha, da heroína, da forte, aquilo que eu já falei para vocês. Eu vou ser mais específica. Se eu sou uma pessoa tímida, de poucas palavras, de temperamento melancólico e me obrigo a ser comunicativa, a falar de mim frequentemente, a expor meus sentimentos, isso gera um desconforto muito grande e eu posso somatizar em forma de doenças. Ou ao contrário, se eu sou muito comunicativa, expressiva, tenho necessidade de estar em contato com as pessoas e sou obrigada a viver de uma forma totalmente contrária a isso, ou seja, reclusa, solitária, sem poder me expressar, eu também vou adoecer. Os transtornos emocionais, quando não tratados, podem se manifestar em sintomas. Como eu disse na live anterior, a psicossomática estuda isso desde 1818 e depois ela foi mais desenvolvida por Freud e mais elaborada ainda por outros estudiosos. E a metafísica da saúde também trouxe uma luz enorme sobre essas questões e explicou a causa de várias doenças. Mas tem mais um fator que eu considero super importante no autoconhecimento e que nos ajuda a ter mais saúde emocional e, consequentemente, física. É o fato de que quando nos conhecemos melhor, nós sabemos quais são os gatilhos emocionais que nos desestabilizam. Espera aí, deixa eu tomar uma aguinha para a gente falar de gatilhos emocionais, que é importante. Vamos lá. E se você tiver dúvida, quiser perguntar, quiser falar alguma coisa, escreve no chat, que ao final eu dou uma olhadinha. Então, eu vou explicar sobre o gatilho emocional. Primeiro, para ajudar, né, a criar essa ideia, imagina um revólver, uma arma. Gatilho é aquela peça onde nós colocamos o dedo e que quando ela é apertada, ela dispara a arma. Até aí, tudo bem, né? Gatilho emocional também é alguma coisa que dispara outra. Nesse caso, um gatilho emocional, ele aciona cadeias de memórias ruins que causam reações muito intensas em nós, como medo, tristeza, raiva, sentimento de abandono, às vezes de rejeição, ou seja, coisas que nos machucaram profundamente. E quais são os gatilhos emocionais comuns? Podem ser palavras, opiniões das pessoas, situações que vivemos, pessoas, tom de voz, às vezes uma cena de um filme que assistimos, enfim, qualquer coisa que nos remeta a um trauma anterior. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, né, que eu presenciei muitas brigas e discussões entre os meus pais quando eu era criança. Que ele era um homem violento, que falava alto quando bebia. E hoje, toda vez que eu presencio uma briga na rua ou no trânsito, ou até vejo cenas de filme, eu entro em pânico. Eu tenho crises de ansiedade, eu tenho taquicardia, eu fico suando frio. Ou seja,
aquele tom de voz elevado, aquela discussão, são gatilhos emocionais que atualizam o meu trauma. É como se fizesse uma atualização, que viesse tudo à tona e eu relembrasse e vivesse aqueles momentos ruins. Então, quando eu me conheço melhor, quando eu entro nesse meu processo de autoconhecimento, passo a me observar mais, eu entendo e sei qual é a origem das minhas dores, dos meus traumas, e eu entendo os meus mecanismos. Eu consigo identificar os gatilhos que me trazem mais sofrimento e consigo evitar situações, pessoas e até mesmo consigo lidar melhor com essas reações. Por isso é tão importante investir em autoconhecimento. Ele nos ajuda a identificar, a lidar melhor com nossas emoções e isso nos fortalece. A gente não fica à mercê dessas emoções, né? A gente não fica tomado, né, ou tomada por uma forte emoção. A gente já fala, opa, calma, né? Respira, respira, respira e não pira, né? Para a gente dar conta ali daquela emoção que se a gente antes não, né, não conhecia, ela nos toma. Uma coisa que eu percebi em mim, né, no meu processo de autoconhecimento, é que eu parei de responsabilizar os outros pelo meu sofrimento. Como assim? Eu vou explicar. Antes do meu processo de autoconhecimento, e eu já iniciei isso há mais de 10 anos, eu me colocava muito no papel de vítima. Eu sempre achava que o outro me machucava, que o outro fazia coisas que me feriam. Hoje, depois de anos me autoanalisando, fazendo terapia, fazendo análise, eu entendo que o outro só atualiza algo que já existe em mim. Então, quando acontece alguma coisa e eu fico muito magoada, eu não coloco o foco no outro, em acusá-lo, em recriminá-lo. Eu olho para mim e pergunto: por que isso me doeu tanto? Ou por que isso ainda me dói tanto? O que eu preciso curar em mim para que ninguém mais faça isso doer? Entendeu? O que o outro faz é sempre problema dele. É com ele. Ele fez, ele foi grosso, ele foi estúpido, ele foi desonesto. Ok, isso é ele. O meu problema é como eu vou deixar que isso me afete. Ou se eu vou deixar que isso me afete. E agora, tentando alinhavar tudo, né, o que nós conversamos até aqui, eu vou voltar no começo dessa conversa, onde eu disse que o nosso corpo é o último que sofre o impacto das nossas angústias e dores da alma. Eu vou dar alguns exemplos. Pessoas que tiveram uma vida repleta de grandes sofrimentos, que não demonstraram seus sentimentos, elas podem manifestar angina, que é um ataque de sufocação, com sensação de opressão no tórax. O cálculo renal, por exemplo, pode ser consequência de uma dificuldade da pessoa em se relacionar afetivamente com os outros. Ela pode ter sido muito magoada na vida afetiva, né, por exemplo, e tem muito medo de se envolver. Ela passa a ter uma postura muito crítica e muito julgadora. Pessoas que não conseguem se expressar e falar o que pensam vão ter laringite com frequência. Aliás, eu sou o maior exemplo disso. Enquanto eu não aprendi a me posicionar e dizer o que eu sinto e penso, eu sofri demais com dor de garganta e problemas dentários. Eu já falei em outras lives, eu sempre falo, teve um ano que eu tive 3, 4 infecções dentárias e dores de gargantas e tomei antibiótico o ano inteiro. E isso porque eu me relacionava com uma pessoa que me tirava do sério e eu não tinha boca para me posicionar, para falar. E aí quando eu entendi, compreendi, assimilei, eu precisei ficar muito doente para eu perceber como é que funciona e eu comecei a falar, comecei a me posicionar, cortei o mal pela raiz, acabaram os meus problemas de garganta e de dentes, graças a Deus. Porque o bloqueio, desse chakra laríngeo, ele afeta a boca, os dentes, a garganta, tá tudo relacionado. Por isso que Jung, o Carl Jung,
disse que todo sintoma físico é psicossomático, ou seja, tem origem no psicológico e que pode ser um meio para o autoconhecimento acontecer. Então, quando você estiver doente, a primeira coisa que você deve fazer é identificar o órgão que foi afetado, né? No caso, estou com dor de garganta, é garganta, estou com angina, é coração, e por aí vai, né? Estou com pedra nos rins, é rins. Por exemplo, você identifica, né, esses órgãos primeiro e depois você pode pesquisar, fazer uma pesquisa para saber a que esse órgão está relacionado. Para você fazer essa pesquisa, eu vou indicar aqui 2 obras que eu gosto muito. Uma eu citei, que é do Val Capelli e do Luiz Antônio Gasparetto, se chama Metafísica da Saúde, tá? É uma coleção de 5 livros, maravilhoso, a coleção é maravilhosa e você vai aprender muito, tá? E outro é da Louise Hay, uma americana que já faleceu, que se chama Você Pode Curar Sua Vida. Tá? Essa coleção Metafísica da Saúde ela é muito mais completa do que esse livro da Louise Hay, dá muito mais exemplos, aprofunda mais. Tá? Mas se você não quiser e não tiver acesso a ele, esse livro da Louise Hay é muito fácil de você encontrar. E se você pesquisar no Google, se você colocar a lista Louise Hay, vai aparecer o arquivo com a lista dela de A a Z, onde você encontra essa relação que ela faz das doenças e das possíveis causas emocionais. Eu gosto de falar possíveis, eu gosto de frisar possíveis, porque é claro que a gente não vai botar isso dentro de um quadrado e dizer você teve isso por causa disso, você é assim por causa daquilo. Somos seres humanos muito complexos. Então, a gente pode observar e ver se isso faz sentido para aquela pessoa ou não, mas nunca determinar, tá bom? E é uma forma, né, de você compreender qual é o recado que aquela doença está te mandando. No meu caso, eu tinha muita dor de garganta, infecções dentárias e entendi que eu precisava me expressar mais, dizer o que eu pensava. Como eu comentei em lives anteriores, eu também sofria muito com gastrite e azia. E estudando as causas na psicossomática, eu compreendi que também era pela minha dificuldade de me expressar. Fazia todo sentido. Eu engolia os meus sentimentos, o que provocava um aumento da secreção dos sucos gástricos que afetavam o meu estômago. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso e modificando nossos hábitos, né, despindo as máscaras, como eu já falei, e vivendo de uma forma mais autêntica e alinhada com o nosso temperamento, nossa saúde vai melhorando. A gente vai deixando de ter, né, esses sintomas, essas doenças, a gente vai ficando mais saudável. Então, de novo eu falo, é o autoconhecimento ajudando na sua saúde, né? No meu caso, ele me trouxe maior equilíbrio emocional, e alinhado com as terapias integrativas e complementares, eu fui conseguindo me equilibrar, ter mais energia, mais vitalidade, mais saúde emocional e física. Eu olho para trás e eu nem reconheço aquela pessoa estressada que eu fui, chorona, totalmente descompensada. Quem me conheceu há mais tempo sabe disso. Eu ainda choro fácil, mas é porque eu sou emotiva, né? Então eu choro por coisas que tocam o meu coração. Aliás, eu sou a rainha de estar falando alguma coisa, né? Contando alguma história e começar a chorar. É assim, tá tudo bem ser assim, mas não é aquele choro descompensado, tá? Bom, eu vou fazer aquela pausa agora, saber se tem perguntas, comentários, né? Para a gente tentar responder isso ao máximo. E para isso, é claro, óculos. Mais perto. Estão dizendo que eu sou sanguínea. Só porque eu sou comunicativa, falante, bem-humorada, tiro sarro de todo mundo e de mim mesma. Aliás, eu começo tirando sarro de mim mesma, tá, gente? Eu rio muito de mim. E a Champa e a Sandra Ávila, a Silvia, se identificaram como fleumáticas. A Silvia está dizendo que a vida seria muito mais fácil se todos tivéssemos essa consciência
de que a responsabilidade é sempre nossa e não dos outros. É verdade, Silvia. Porque a gente sempre, né? Vamos parar para pensar, a gente sempre prefere atribuir, responsabilizar o que está fora de nós. Ah, é a crise, é o governo, é o meu chefe, é meu namorado, é meu pai, é meu marido, é minha mãe. A gente nunca faz o movimento de olhar para dentro e falar assim: ops, pisei na bola. E a gente pisa na bola, gente. Tá tudo certo pisar na bola. Estamos aqui aprendendo, evoluindo. E é pisando na bola e tendo consciência de que pisou na bola que a gente cresce. A gente não vai pisar mais na bola. A gente vai pisar no pé de alguém, não na bola. Tá? Ó, eu sou sanguínea. E a Sandra Ávila tá me dizendo que já engoliu muito sapo e agora ela consegue mandar lamber sabão. Quem chateia ela numa boa. É isso aí, Sandra. A gente tem que. Eu fui gentil em falar lamber sabão, né? Em vez de dar vontade de mandar um pouco mais longe. Mas é isso, a gente tem que aprender mesmo a fingir, às vezes, sabe? Fazer cara de paisagem, falar: olha, vai lá, fica aí de boa, não me enche, não. E cuidar da gente, porque senão a gente não dá conta. E a Champa dizendo que sempre temos que analisar um todo. É verdade. Eu acho que ela está dizendo isso porque a gente não pode engessar os conceitos e colocar todo mundo dentro de caixinhas e dizer que se você ficou doente por isso, é por tal motivo. Não, isso são possibilidades, tá? Eu, como espiritualista, também acredito em outras questões, em outras possibilidades que nos fazem hoje estar doente ou não, ter algum problema mais sério ou não. Então, a gente não pode nunca ser determinista, tá? A gente tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade de entender que muitas coisas podem acontecer, mas há estudos, né? Tanto da psicossomática, como eu falei, que foi desenvolvida e que nasceu em 1818, e que foi elaborada por grandes pensadores e conhecedores da mente humana e do comportamento humano. E tem também a metafísica da saúde, elaborada por pessoas também muito sérias, que também entendem muito do ser humano. Então, fica a dica, né? Vamos olhar para as nossas dores, olhar para as nossas doenças, para saber o que ela está querendo nos dizer. Por que a gente adoece da mesma coisa sempre? Por que a gente está sempre, tendo aqueles problemas? Eu, depois que resolvi a questão do abrir a boca para falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, resolvi o meu problema de dores de dentes e dores de garganta, tá bom? Eu quero saber se você já se inscreveu no canal, se você já curtiu esta live. Aliás, você gostou da live, né? E aproveita que está aqui, curte, ativa sininho, faz aquela coisa toda, porque eu estou nesse movimento de fazer essas lives, de trazer conteúdos para vocês. Então vai ser muito legal que você esteja comigo. E eu agradeço demais a sua companhia nesse sábado à tarde. Fica ligada comigo. Amanhã, domingo, põe aí na sua agenda, às 10h30 da manhã, nós vamos ter mais um encontro. Eu vou mostrar para você por que independente de religião, de idade, de condição financeira, econômica, você deve usar as terapias integrativas e complementares para ter mais energia, mais saúde emocional e física. E fica comigo, não esquece de me seguir na sua rede social preferida e convida aquela amiga também para a próxima live. Sempre é bom a gente expandir e ampliar esses conhecimentos, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro.